Aleluia. Amém? Boa noite a todos, graça e paz. Muito bom estar aqui nessa noite, com essa galera top, bonita, povo de Deus. Boa parte eu conheço, boa parte não. E é um prazer estar aqui, junto com os irmãos de Guaraci, alguns filhos queridos que nos acompanharam hoje. Mas é sempre bom estar de volta na casa do Pai, né? Estar de volta na nossa casa, a nossa história, onde tudo começou. E como o Cassinho disse, né? Tem história. Eu achei que ele ia contar um pouquinho, falei, essa não. Mas quando nós começamos a contar a história, nós lembramos que nós crescemos com ela, né? Todo grande homem, ele tem que ter uma grande história para contar. Eu sei que cada um de nós aqui tem uma história de vida. Cada um de nós aqui, desde o ventre da mãe até hoje, não sei qual a sua idade, mas se você for contar a tua história, eu creio que mais de 70% dela vai ter momentos ruins, difíceis, de lutas, batalhas, de erros, acertos, mas é assim que você foi formado. Então hoje nós somos fruto de uma história de vida, cada um tem a sua. E ontem eu estava ministrando lá em Guaraci, e Deus falou muito forte comigo num texto muito importante. Eu quero até compartilhar hoje com vocês, com os irmãos. Ontem um dia foi especial, tomei um café com meu paizão, pastor Paulo. E olha, não sei como que é que quando ele vai na sua casa, mas lá ele chegou com pão, presunto, queijo. Eu falei, vai sobrar para mim. Quando agrada demais, o final é rim, né? Não sei se você sabe, o nome oficial dele é Pau Rim. Eu sou da parte que ele treinava boxe, né? Eu sou daquela época e não tínhamos, né? Como chama aquele negócio, aquele saco lá que era nós, né? O saco de pancada. Mas hoje eu entendo que se não fosse as pancadas, não dava jeito em nós não, né, Cassim? Tinha uma galera aí que Vartim, meu Deus. Se você não crê em Deus, querido, senta comigo uma hora, eu vou te contar que Deus é poderoso. Mas tudo isso, né, faz parte da nossa história. Nós temos histórias para contar. E a história faz você crescer forte. Você não é uma pessoa qualquer. Ontem nós conversando lá em casa e depois o pastor mandou uma foto para mim que é do início da igreja, né? Puxa, voltei no tempo. E de repente você está aqui há alguns anos, você não conhece como foi o início. De repente você estava no início, mas não se lembra mais. Tantas coisas aconteceram depois. Mas toda grande árvore um dia começou numa pequena semente. Então entenda, você tem o poder de plantar sementes. Muitas vidas nós caminhamos com ela, depois não as vi mais. Mas um dia eu estava aqui num culto, e veio um rapaz, agora nem me lembro quem era o cidadão, mas veio me dar um abraço e falou assim, você lembra que eu ia na tua casa? Eu olhei para ele e falei, rapaz, não lembro nem quem é você. Mas amém. Mas por quê? Porque a história continua, né? E novas coisas vão acontecendo, e minha memória é uma bênção. E às vezes você não sabe o que você plantou lá atrás, você nem se lembra. Eu falei para o pastor Paulo agora há pouco, toda vez que você passa aqui, você lembra que a igreja era aqui do lado? Ele falou, nem sempre. Porque a vida passa, né? A gente cresce. Hoje nós crescemos como ser humano, como igreja, crescemos na fé, né? Aprendemos com os erros, vamos ter a possibilidade de errar menos, né? E esse é o trabalhar do Espírito Santo. Esse é o grande milagre de Deus. É o grande milagre. Você vê uma vida transformada porque um dia você falou, olha, Jesus te ama. Ou porque um dia você levou ela para tomar um café na tua casa, ou como nós fazíamos, levava para comer um omelete. E era uma estratégia que deu muito certo. Mas não era o omelete, não era o café, não era a casa, era o amor. Era aquele momento de comunhão, era estar perto com a pessoa, era amar a pessoa, era rir com ela, né? Tinha uns que é meio carrancudo, meio cara fechada, e eu quase não falo, a Lígia também não, né? Então nós conseguíamos tirar um sorriso de um rosto que não sorria há muito tempo. Isso gera o quê? Relacionamento. Você precisa ter relacionamento. A Bíblia diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor, e para você identificar a voz de alguém, você tem que conhecer. Você só conhece quando você tem um relacionamento. E a história faz isso. A história faz isso com a gente. Mas eu quero que você abra comigo
Jeremias capítulo 18. Jeremias capítulo 18. Pastor, eu acho que vou ter que caminhar com óculos, viu? As letras somem de vez em quando. Em nome de Jesus, fica aí. A Lígia tem culpa disso. Jeremias capítulo 18, a partir do versículo 1 até o versículo 6. Presta bem atenção. Quero fazer a leitura, depois nós vamos deixar que o Espírito Santo venha trazer a revelação da palavra ao nosso coração. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro, e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando, estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Fala comigo, de acordo com a sua vontade. Versículo 5. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Aqui o Senhor está falando para o profeta sobre o povo de Israel, e eu quero lembrar você que nessa noite o povo de Israel sou eu e é você. Amém? Nós somos o vaso. O Espírito Santo é o oleiro, é aquele que tem o poder e a sabedoria para trabalhar no vaso. Mas falando sobre vaso, se você pegar o início do vaso, o oleiro vai, pega a argila, pega aquele barro, seleciona aquele barro. Ele primeiro trabalha aquele barro, tira as impurezas do barro. Depois ele leva para a sua casa, para o seu ateliê, para o seu local de trabalho. Ali ele coloca aquele barro naquela roda, e ele começa a movimentar nos pedais aquela roda, e ele começa a usar a técnica das suas mãos, e o vaso, aquele barro começa a criar a forma que assim está na mente do oleiro. E o oleiro tem a técnica necessária, o cuidado, o capricho, o tempo, a paciência necessária para dar forma ao barro. E nós, quando nós nascemos com um projeto. Deus tem um plano perfeito. E Deus então começa a nossa vida, a nossa história, e nós vamos crescendo, e a história às vezes vai deformando o barro, deformando o vaso, deformando aquilo que Deus criou. E nós nos distanciamos de Deus. Mas chega um momento na nossa vida que nós temos um encontro com Deus. Esse encontro significa: você voltou à casa do oleiro. Fala comigo, a casa do oleiro é a igreja do Senhor. O oleiro é o Espírito Santo. Amém? Quantos vasos aqui nessa noite estão na casa do oleiro? Erga sua mão. Todos nós estamos na casa do oleiro. Mas o simples fato do vaso estar na casa não significa restauração. O vaso está na casa quietinho, parado, não significa que ele vai alcançar a restauração. O profeta estava na casa do oleiro, como eu e você está na casa do oleiro, mas o profeta só estava observando o que o oleiro estava fazendo. Amém? Repita comigo: não adianta o vaso estar na casa, ele tem que estar nas mãos do oleiro. Amém? Outra coisa que eu aprendi ontem, estava falando com Deus, Deus mostrou para mim algo tremendo, e hoje eu sentado aqui, Deus deu mais uma colher de chá, mais um pedaço do bolo, mais uma peça da engrenagem, é que o vaso parado não alcança restauração. Não tem como o oleiro trabalhar na vida de um vaso parado. O vaso tem que estar em, fala, movimento. E a roda começa a rodar.
E o movimento daquela roda, fazendo o vaso girar, o barro girar, as mãos do oleiro vai dando o formato. E muitas vezes nós estamos na casa do oleiro, mas estamos parados. Entra ano, sai ano e nada acontece. Você vê vasos restaurados e a tua vida não restaurou. Mas por quê? Porque para ser restaurado tem que estar envolvido no processo. Tem que estar envolvido no processo. E aqui diz assim, que o profeta chegou na casa do oleiro, e o oleiro estava trabalhando aquele barro, aquele vaso, mas no decorrer do processo, o vaso quebrou. Olha que interessante. No decorrer do processo, o vaso na mão do oleiro, o oleiro trabalhando, mas o vaso se quebrou. O que eu entendo com isso? Que a caminhada com Cristo, muitas vezes, você vai quebrar no meio do caminho. Algo vai acontecer, uma decepção, uma frustração, ou você se desviou por alguma coisa, ou algo aconteceu, você deixou de lado. Enfim, tem situações de quebradura no processo, no caminhamento com Cristo. Aquele vaso, ele estava na mão, e mesmo na mão ele se quebrou. Mas fala para o teu irmão assim: ainda que você esteja quebrado, não saia da mão daquele que tem poder para restaurar. Porque aí o vaso se quebrou. E aí diz assim, olha: mas o vaso de barro que ele estava formando, num processo de criação, estragou-se em suas mãos, e ele o refez. Se você pegar a minha história, se pegar a tua história, quantas vezes nós fomos um vaso quebrado, e quantas vezes o Senhor refez. Nós somos um projeto que todo dia o Senhor trabalha mais um pouquinho na minha e na tua vida. Nós melhoramos a cada dia. Mas existe um segredo importante para você alcançar a restauração de Deus na minha e na sua vida. Tem que haver uma entrega total. Você tem que chegar na mão do oleiro e falar: ó, eu estou tudo quebrado, arrebentado, sujo, danificado, mas eu estou entregue nas suas mãos, e se entregar. Muitas vezes nós chegamos na casa do oleiro como nós estamos hoje. Nós ouvimos um louvor maravilhoso como ouvimos hoje, mas vamos sair daqui igual entramos, porque não há uma entrega. Só estar frequentando a casa do oleiro não significa nada, meu amado. Você tem que se jogar nas mãos dele e falar: sacode, roda, movimenta, quebra, faz o que você tem que fazer, mas faça um vaso novo. Deixa eu dizer uma coisa para você entender. Ninguém restaura vaso de R$1,99, querido. É mais fácil ir lá e comprar outro. Só se restaura obra de arte, coisa que tem valor. E você sabe que obra de arte tem a assinatura do artista. E você traz na sua vida a assinatura escrito com sangue derramado no corpo. Amém? Fala para o teu irmão assim: eu sou uma obra de arte. Por isso que eu estou sendo restaurado. Sabe, meu querido, por mais que você possa tentar fazer uma cópia, nunca vai ser o original. Você é o projeto original na mão de Deus. E aí o oleiro trabalhando naquele vaso, e de repente o vaso se quebrou. E muitas vezes nós desistimos, mas ele não desiste. E ele começou novamente o trabalho e refez aquele vaso, porque ele tinha um propósito. Sabe qual é o propósito de um oleiro quando ele trabalha num vaso? Mostrar o vaso pronto. Sabe por que ele capricha tanto na restauração da minha e da tua vida? Porque as pessoas que vão ver o vaso pronto entendem de vaso. E as pessoas que entendem procuram defeito no vaso, porque o defeito desvaloriza o vaso. E quando você vem para a igreja, Deus começa a trabalhar na tua vida, o Espírito Santo começa a trabalhar e vai restaurando a tua vida, e de repente você se torna uma nova pessoa. Uma pessoa que é bacana estar perto, uma pessoa que as pessoas querem estar perto de você, porque você é diferente. Mas tem os críticos de plantão que vão tentar procurar em você um defeito. Olha lá, não falei? Falei para você? Só é crente dentro da igreja. Para que o oleiro esteja com as mãos em você,
primeiro você tem que estar nas mãos do oleiro. Para mim estar nas mãos do oleiro, eu tenho que me entregar para Ele. Sabe, querido, é muito difícil. Sabe por que é muito difícil? Ontem eu contei uma historinha lá, eu vou contar ela aqui de novo. Meu pai tinha uma Brasília 74. Depois ele trocou numa 77. A Brasília, né? Para mim dar uma voltinha, eu tinha que falar que eu ia lavar, porque eu era de menor, não tinha carta. Mas aí meu pai trocou numa Belina 2 LDO top. Ó, já pensou? Hoje você não quer nem ver a foto do trem, mas naquela época, irmão, né, tração na frente, pensa um negócio desse. E o ano dela era 79. Mas aí, querido, ela era quinta marcha. Eu descobri, não sei se procede, se não for, você me perdoe, que o câmbio quinta marcha foi inventado em 1979. E eu acho que aquela Belina foi a cobaia, porque o trem difícil de engatar. Era feio. Mas aí eu quero falar um pouquinho da restauração. Lá em Uchoa, a cidade é dividida no meio, tem uma linha de trem. E para atravessar, ao lado de cima desce e aí você sobe, são duas partes. Para você atravessar só tem um túnel, né? Passa um carro por vez, se o outro passar você tem que parar. E do outro lado é o bairro menos favorecido. Meu pai bebia muito naquela época, e ele estava lá, né, tomando umas em algum boteco por ali. Então você sobe a uma avenidona, então para voltar você vai voltar pelo mesmo processo. E meu pai, num desse trajeto, vinha descendo para pegar essa avenida para voltar para minha casa, e ele estava bêbado. E no que ele fez a curva, pegou a avenida, ele deu de cara com uma D20 parada. A D20 estacionada. Ele virou, fez uma curva fechada e bateu atrás da D20. Quem conhece D20 sabe que o para-choque é uma benção, né? A D20 não fez nada, mas a Belina... E quando me ligaram, eu estava no trabalho, quando eu cheguei lá, para começar, a placa da D20 era de Severina. Eu falei, Deus do céu, olha só. Arrebentou o carro do meu pai. Acabou com a Belina, foi feio. O farol ficou do lado errado, o capô virou no paralama, foi um regaço. E olha que a lata da Belina é dura. E aí naquela situação difícil, e quem tem um carro sabe que ficar sem o carro é complicado. A gente usava para muita coisa. E sempre vem aqui, ó, leva no Zezinho lá, que ele dá jeito. Ah, o fulano ali, né? Sempre tem os gambiarra da vida. Fala para o irmão, Deus não faz gambiarra. Então para de levar a tua vida nos gambiarristas, querido. Aquele cara que faz gambiarra, você chega lá com a tua Belina branca, ele põe um paralama do Mazul, aí ele põe uma peça do Fusca, ele entorta e não, dá certo, e você anda um pouquinho. Mas dá uma vergonha de passar perto dos outros, parece uma zebra. A gambiarra é barato, querido. E Satanás é o especialista em gambiarra. Quantas vezes você se entregou a tua vida em tantas coisas, acreditou em tantas coisas e só te piorou a vida, só te arrebentou. E aí então, eu falei, não pai, nós vamos arrumar esse carro para ficar bom, porque né, já não presta, você andar com o trem tudo torto. Falou, tem um cara em Ibirá, que o cara é bom, mas é caro. Nós fomos em Ibirá, realmente o orçamento foi terrível. E o prazo de entrega era maior. Mas vamos lá. Quando ficou pronto, querido, durante quase toda a semana eu ligava para o cara, está pronto? O cara, não, quando estiver pronto nós avisa. E não ia, o negócio não chegava. Mas quando chegou o carro estava perfeito. A restauração, querido, ela demora um pouco mais, mas ela fica perfeita. Mas muitas vezes nós nos entregamos na mão do oleiro, e ele está trabalhando na nossa vida, e tira as imperfeições. O que é imperfeições? De repente você teve um problema na tua infância e cresceu com um problema com o pai, problema com a mãe, problema com a professora, problema com um amigo, ou problema com a namorada, com o namorado, e você cresce cheio de imperfeições. E aí nós nos tornamos adulto e queremos viver as coisas de adulto, mas não conseguimos. Porque somos incompletos, estamos cheios de defeitos, de falha. A pessoa não consegue ser feliz no casamento, quer culpar a mulher, aí troca 10 vezes de mulher e não dá certo. E o problema não é. O problema está em você. Sabe por quê? Você está com o paralama do Fusca, está com o capô do Corcel, está com o câmbio do Fiatinho, está tudo arrebentado. Então é necessário voltar para onde? Para quem sabe, para quem criou. E quando nós voltamos para a casa do oleiro, nós nos apaixonamos por ele,
Porque nós nos sentimos em casa. Estar na casa do Pai é se sentir em casa. Deus falou para o profeta: vai lá, dá uma olhada, desce na casa do oleiro, observa o que ele está fazendo. E aí o profeta ficou olhando, e eu comecei a imaginar o que o profeta estava vendo. Ele viu o oleiro lá tranquilo, trabalhando com carinho. Sabe, o Espírito Santo trabalha na nossa vida com carinho. Ele vai te moldando devagar, tirando as impurezas, e você vai rodando. E quanto mais você se envolve, mais ele trabalha. Mas muitas vezes nós achamos que está demorando. Muitas vezes nós, oleiro, tá bom, não, já tá bom, dá até para andar, já, tá até dando partida, não, tá chique. E aí você passa vergonha de novo. Por isso que muitas pessoas estão há anos dentro da casa do oleiro e continua do mesmo jeito, porque não quer pagar o preço de sentar naquela roda e deixar ele trabalhar. Ele só coloca a mão em quem se entrega. Ele só coloca as mãos em quem permite. Eu vou lhe fazer uma pergunta, e não quero que você responda para mim, responda para você. Até quando você vai ficar um vaso quebrado? Sabe o que é um vaso quebrado? Você pode colocar a água mais pura nele, mas você vai beber, não tem, porque ela vaza. Não tem como você colocar algo de valor em algo que não vai proteger. E o Espírito Santo, ele quer trabalhar em você, porque o que ele tem para fazer na tua vida é muito grande. O que ele quer fazer na tua vida é muito grande, mas ele fala: ei, confia em mim, deixa eu fazer, porque o único que tem poder, que tem o jeito e sabe trabalhar com o barro, é o oleiro. Ele é formado, ele é especialista. Olha para a nossa vida, olha quem éramos, olha o que ele fez. Ele é bom no que ele faz, ele é perfeito no que ele faz. Mas tem que se envolver, querido. Tem que virar as costas para o mundo e falar: Senhor, pode fazer o que o Senhor quiser. Sabe por quê, querido? A palavra diz que as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você estiver pronto, a primeira coisa que o oleiro faz é colocar o vaso no lugar de honra, para que todos possam ver e glorificar realmente: Deus tem poder. Amém, querido? Sabe o que está acontecendo com a tua vida? Eu nem sei porque eu anoto as coisas, cara. É impressionante. Amém. Falta de entrega. Falta de entrega. Chegamos lá, aquele vaso arrebentado, falou: oleiro, é o seguinte, dá só uma ajeitada na unha, né? Mas só isso, porque não adianta. Sabe por quê, querido? Eu aprendo uma coisa, que na cruz ele se entregou por inteiro. Porque havia um plano perfeito de um Deus que é perfeito. Deus está prontinho para te usar, e diz a palavra que nós faríamos as obras maiores do que o seu filho fez. E por que não estamos fazendo? Porque só estamos na casa, não estamos envolvidos, não estamos pagando preço, não estamos carregando a cruz, porque estamos querendo viver da maneira que nós crescemos, cheios de imperfeições. Quantas vezes você esteve aqui no altar e agora não está mais porque está cheio de defeitos? O que distanciou você do altar, o que distancia o homem do altar é o pecado. Não quer dizer que o vaso não vai se quebrar, é natural, de repente deu um deslize, mas se conserte, deixa ele mudar, deixa ele restaurar, ele faz um vaso novo. Aqui a palavra diz que o vaso se quebrou e ele refez o vaso, com o mesmo amor e o mesmo carinho, porque você é filho, você é filho. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. A Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. Sabe por que Satanás quer destruir você? Para você ficar parecido com ele. Amém? Você é a cara do seu pai. Você tem o DNA do teu pai. Olham para você e falam igualzinho o papai. Você é imagem e semelhança dele. Amém? E nessa noite é uma noite de restauração. Restauração. Se coloque de pé.